Segundo bloco do programa Em Ponto, e você assiste agora ao quadro Trabalho de Mesa, uma grande parceria do Grupo Ágape de Teatro com a equipe teatral com fins artísticos de Brasília. Olá, gurizada, sejam todos bem-vindos ao Trabalho de Mesa, o nosso vlog semanal de teatro. O vídeo dessa semana será um top 10 de frases de teatro. O tema dessa semana é uma sugestão do Heineken e a gente elencou 10 frases de peças importantes da dramaturgia teatral e eu espero que vocês gostem bastante. Eu também espero. Antes de qualquer coisa, de começar, de fato, o top 10 das 10 frases mais importantes, eu preciso fazer uma ressalva aqui. É claro que qualquer lista de top 10 do mundo sobre frases de teatro, a primeira colocada seria Ser ou Não Ser, eis a questão do Hamlet Shakespeare. É claro. Mas a gente acha que isso é injusto. E a gente resolveu tirar essa frase da competição porque ela é au concours. Como é que é au concours? Eu esqueci o que é. Au concours é uma expressão francesa. Expressão francesa hors concours pronuncia-se hors concours. Significa fora da competição, fora do concurso. O termo é usado para algo excepcional que vai ser apresentado numa exposição, num concurso, sem estar competindo com os demais, mesmo porque é considerado de qualidade superior. Wikipedia. Depois da gente ouvir o que é au concours pela Judi Dench, essa frase do Shakespeare, do Hamlet, é muito importante não só para a história do Hamlet, como também para a história do teatro, porque muitas pessoas fora do teatro falam essa frase, associam essa frase. Tem milhares de piadas, milhares de memes, milhares de conversas, milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Shakespeare pronunciam essa frase. Nunca nem leram, são analfabetos e já sabem que, enfim, falam essa frase. Essa frase é muito famosa, ela ultrapassou qualquer limite e tem muita gente que associa ela à cena da caveira, né? Pega lá e ser ou não ser, eis a questão, não sei o que. E na verdade não é. A cena da caveira é lá na frente e a frase é bem no início. A frase é no terceiro ato e a cena da caveira é no quinto, se eu não me engano. Então vamos começar o nosso top 10 de hoje, frases importantes do teatro. Em 10º lugar, na 10ª posição, está uma frase que ultrapassou o limite do teatro e uma frase que é repetida por muitas pessoas, mesmo que elas não saibam. Essa frase saiu de um texto de teatro, do importante autor Ariano Suassuna, no texto Alto da Compadecida. O Ariano Suassuna, que nos deixou há uns dias atrás, infelizmente, foi um dos caras célebres da literatura teatral. Será? Não sei, só sei que foi assim. Ficou com a 10ª posição, não sei, só sei que foi assim, uma frase dita pelo Chicó. Pelo Chicó. Dita pelo Chicó para contar suas mentiras pelo mundo afora. Todas as pessoas que viram o filme ou que viram a minissérie sabem. O que é bacana porque essa frase, ela se popularizou principalmente por conta da TV e do cinema. Lembro que a obra que foi exibida, o Alto da Compadecida, na TV e no cinema, é um mix de vários outros textos do Ariano Suassuna. Muitas pessoas passaram a ter acesso ao Ariano, à obra dele e ao teatro de alguma forma. É uma frase muito importante. Celton Mello que consagrou. Então essa frase é bem divertida. Não sei, só sei que foi assim. Em 9º lugar, ganhou dessa frase, mas não tanto. Está também uma frase que é super, ultra conhecida. Muitas pessoas falam e ela também saiu do limite do teatro. Ela já não mais pertence à literatura teatral. Aliás, eu acho que ela é até mais conhecida fora do teatro do que como qualquer opção dentro do teatro. Sim. Muitas pessoas falam essa frase e nem sabem de onde ela veio. Ela virou gíria. Atemporal? Atemporal, ela virou uma coisa atemporal. É uma frase importante. A frase é batata. É batata. É batata é uma frase do Nelson Rodrigues, usada em alguns textos dele. O Nelson Rodrigues, ele é um cara que tem um vínculo muito forte com o jornal e ele também tem um vínculo muito forte com essas manchetes, com frases que são impactantes, assim, né? E é batata é uma frase que, cara, virou gíria, assim, meu pai falava, meu avô falava, e é uma gíria muito comum, assim, sabe? Tá lá, é batata do Nelson Rodrigues em vários textos, é o nosso 9º lugar. 9º lugar.
A nossa 8ª posição desse nosso top 10 está com uma peça que é filha de outra peça. E essa peça, ela é como se fosse o casamento entre a Medéia, o Paulo Pontes e o Chico Buarque. Exato. Estamos falando de fato, Gota d'Água, do Chico Buarque. É uma peça de 75 e é a nossa Medéia brasileira. E Gota d'Água conta a história de Joana e Jazão. São amantes, só que em determinado momento, Jazão decide largar Joana para se casar com a filha do produtor dele, do empresário dele, por interesses pessoais e profissionais mesmo. Sim. Joana então fica possessa de ciúmes e decide se vingar de Jazão. Para isso, ela decide matar os seus 2 filhos com Jazão e depois se suicidar. A gente escolheu uma fala em que os dois estão discutindo porque Jazão quer ter acesso aos filhos. Ele quer chegar nos filhos e ela não quer deixar. E é o maior insulto. Ela tá no nosso top 10 porque ela representa um insulto de um nível estratosférico, cara. E aí a gente coloca essa frase também para demonstrar o que uma pessoa enciumada é capaz de dizer. Segura a cadeira aí. Já disse que de ti não quero nada, mas todo pai tem direito a ver seus filhos. Meus filhos, eles não são filhos de Jazão. Não tem pai, sobrenome, não tem importância. Filhos do vento, filhos de masturbação, de pobre, de imprevidência e da ignorância. São filhos do meio-fio de um beco escuro. São filhos de um subúrbio imundo do país. São filhos da miséria, filhos do monturo que se acumulou no ventre de uma infeliz. São filhos da puta, mas não são filhos teus, seu gigolô. Cara, é muito tenso. Ela é doida, Isso aqui Joana é piradíssima. Cara. Falar que eles são filhos de um meio-fio, mas não são filhos teus. Eu teria mandado prender, Joana. Não pode, cara. Agora com a Maria da Penha, ninguém deixa. Importante lembrar que A Gota d'Água é um texto quase que totalmente inspirado, plagiado, copiado de Medéia. Medéia, que é uma obra de Eurípides, né? Uma obra grega lá. E essa obra conta essa mesma história, exatamente. Medéia é esse mesmo enredo. O que o Chico Buarque fez foi manter os nomes, mas dar uma tupinicizada na coisa, né? Botar num conceito mais brasileiro, assim. Porque o Brasil tava passando por uma ditadura militar, né? Na década de 70. E era muito difícil você conseguir montar peças sem elas serem censuradas. Então, um dos recursos que muitos autores, dramaturgos e poetas fizeram desse período do Brasil foi montar peças de gregos consagrados, montar peças muito antigas, porque aí a censura não entendia que aquilo ali seria escrito contra o Estado, né? Porque eles não sabiam que dava pra fazer uma montagem estética. A censura era muito inteligente pra perceber esse tipo de coisa. Né? Tá, então vamos para nossa próxima posição. E o nosso 7º lugar do nosso top 10 ficou com uma frase, com uma peça que vai nos ensinar, de fato, o que é comoção popular. Essa frase é emocionante, que mostra o que é o descontentamento da população unido à força de vontade da mudança, muito antes do Alan Moore com V de Vingança, muito antes do que essa história ser contada com o Anonymous, muito antes do folk ser reproduzido pela Vertigo, que é o selo da DC, o Lope de Vega escreveu um texto chamado Fuente Overruna, que traz no seu cerne a base que vai gerar todas essas histórias que você ouviu falar sobre comoção, anonimato e montante de contra os 25 centavos. Fuente Overruna conta a história de um comendador que vai para um vilarejo, Fuente Overruna, e lá ele começa a mandar e desmandar nas pessoas que moram ali. Ele usa do poder que ele tem para se aproveitar dessas pessoas todas, principalmente das mulheres. Tipo um ditador. Ele é um ditador. Canalha. E ele se apaixona por uma jovem, a Laurência, e que não corresponde às investidas dele. Então, no dia do casamento dela, ele manda prender o noivo e leva ela até a casa dele, e lá ele a estupra. Só que ela consegue fugir. Ah, garota esperta. E convencer todos os moradores de Fuente Overruna de que ele merece morrer, de que ele necessita morrer. E ele é assassinado. Matam ele. Exato. Os reis decidem por justiça, decidem que a justiça precisa ser feita. Faz um julgamento. Então fazem um julgamento. E no julgamento eles começam a interrogar as pessoas e começam a perguntar quem matou o comendador. E todos respondem o que é a nossa frase: foi Fuente Overruna. Foi Fuente Overruna. Quem são os culpados? Fuente Overruna. Ela demonstra justamente todo esse descontentamento de uma população unida, isso no século XVII, um autor escrever sobre isso. É um texto muito bacana, vale muito a pena ver, porque tem toda essa simbologia de você poder botar a culpa em todas as pessoas por uma justiça real
e aí a culpa não ser feita por ninguém. A gente escolheu essa e colocou essa como uma 7ª posição porque ela faz um paralelo direto com uma coisa que aconteceu aqui no Brasil. Sim. Aqui em Brasília, em 2006, né? Isso, em 2006, 28 de junho de 2006. Você já ouviu falar daquele fenômeno, a Catedral Rosa? A Catedral Rosa foi um manifesto artístico plástico que consistia em chamar a atenção da população para os preconceitos com a homossexualidade. Só que eles resolveram fazer esse manifesto de uma forma muito criativa, que foi tingir a catedral toda de rosa com luz. Não um vandalismo. Eles chamam até de terrorismo cultural. Na época, em 2006, eu lembro que esse manifesto entrou na internet e as pessoas todas divulgaram e tal, e não tinha quem era o autor. Vou deixar o manifesto aqui pra você e vou deixar um link aqui pra você ver o vídeo. E no final eles escreviam: tornemos a autoria da Catedral Rosa de todos, pois quando perguntarem quem foi, diga que fomos nós, porque assim seremos muito mais. Claro que depois, hoje, se você for procurar, você vai ver que ele já diz quem foi o autor. Inclusive o canal do cara já tem até o porque nome. Hoje é uma coisa interessante. E hoje virou uma moda. Quando tem Outubro Rosa, eles pintam de rosa. Uma coisa é fato, independente... Eu cansei de Sim, só que Outubro Rosa nos Estados Unidos, as pessoas botam roupa rosa. E aí aqui eles passaram a iluminar tingiram o negócio monumentos. de rosa. E eu não sei se isso está vinculado justamente a essa criação, porque foi um rebuliço. A nossa 6ª posição está com o mito grego. O mito grego do feminismo. Nossa. O mito grego baseado numa comédia de Aristófanes. Aristófanes e não Aristóteles. Aristófanes, dramaturgo, Aristóteles, filósofo. Escreveu Lisístrata, que é o dramaturgo. Aristóteles é o filósofo matemático. O Aristófanes, ele escreveu essa peça chamada Lisístrata, ou A Greve do Sexo. Esse texto aí, eu sugiro que você leia, se você quer se divertir aí, no próximo mês tem uma coisa para você ler, porque esse é fantástico. Lisístrata conta a história de 2 cidades gregas que estão em guerra, Atenas e Esparta. Os homens estão guerreando e as mulheres não concordam com aquilo porque a Grécia ficou muito vulnerável à invasão de outros países. Então essas mulheres de Atenas e Esparta, que são inimigas, decidem se juntar e juntas elas decidem fazer uma greve de sexo, porque elas querem que os maridos optem pela paz. Porque se elas se juntam entre si mesmo e falam, ó, atiça, deixa eles super excitados, e na hora que eles vão achar que eles vão de fato ter sexo, a gente foge e sai, aí eles ficam só com aquele desejo guardado e já mostram um conhecimento biológico que você tem, que os meninos que estão nos assistindo vão saber, as meninas não vão entender, quando rala e não rola, dói. Isso me dizia um professor de biologia, ele falava assim, era tosco, né, mas ele era verdade. Tosco. Porque o pênis, ele é meio preparado para ejacular, digamos assim, ele foi projetado por Deus para ejacular, foi, por Deus. E aí, quando você se prepara para ejacular, ele solta todos os fluidos, os recipientes que vão levar ao espermatozoide, e aí aquilo não se efetiva, aquilo ali guarda, aquilo não volta. Os professores de biologia podem me ajudar nessa questão aí, mas existe de fato um lance biológico de quando mais você se prepara para ejaculação e menos você ejacula, você pode ter problema sério com isso. É uma coisa que dói horroroso. Os meninos sabem, inclusive tem essa fala. Põe uma túnica transparente que mostra o nosso delta incrivelmente depilado. E aí a gente atiça, e eles vão achar que vai rolar, e aí a gente foge, deixa eles lá, na pobre condição do homem desesperado. E o contexto da nossa frase, qual é? O comissário foi enviado à cidade, onde a Lisístrata está lá tomando conta, para tentar resolver essa situação. E, em primeiro lugar, Lisístrata fecha o tesouro da Acrópole, que é uma espécie de banco central, mais ou menos. Chega o comissário, o comendador, ou sei lá, enfim, o ministro, e aí ele fala pra Lisístrata, vocês precisam liberar esse dinheiro. E o texto dele é super de desdenho, assim, sabe, em relação à causa, porque ele não acredita naquilo, ele é meio ancião também. Aí lá, pelas tantas, a Lisístrata vai e fala, vocês têm que voltar e acabar com essa guerra porque as mulheres estão envelhecendo aqui. Aí ele responde, mas você também acha que o homem lá na guerra não fica sozinho, não fica desesperado, também não envelhece? E ela, não, mas para a mulher a natureza é diferente, a natureza é mais perversa, mais severa, a natureza chega mais cedo, no caso das mulheres. Né? E pro homem, ainda que velho, sempre é possível lhe arranjar uma bela jovem. E aí ele responde com a frase que está na 6ª posição do nosso top 10 de frases de teatro, mas também você há de convir que o homem, quando ainda é capaz de uma ereção, não vá desperdiçá-la numa mochiba velha. É cruel, né? É cruel. Mínimo cruel. Principalmente se a gente pensar que talvez uma mochiba velha, naquele período, tivesse uns 23 anos. 23, 26. Mas muitas pessoas não sabem que esse texto é uma comédia mesmo. O que significa dizer que as pessoas iam lá para rir do texto, para rir da história.
E não para se politizarem. Até porque ele coloca uma mulher falando como se fosse um homem. Talvez seria como a gente assistir hoje o Dr. Dolittle, que você fica vendo os animais falando como se eles fossem gente. E tem também uma coisa que ninguém fala, que é o final do texto. No final do texto, o marido de Lisístrata chega. E aí ela se submete de novo a ele, vira submissa. Todas as montagens de teatro que eu já vi de Lisístrata, elas sempre suprimem o final. Pra justamente não acabar com um fantástico discurso feminista bonito e interessante que tem. E então Lisístrata, Mushiba velha, fica na nossa 6ª posição. E a nossa 5ª posição é uma frase de 1940, inocente e cômica. E cômica. É uma frase Bem leve, cômica. que não significaria nada dentro do contexto da própria peça se a gente não desse um olhar para ela distinto. Ela, hoje, puxada de 1940 para aplicar agora, na nossa vida atual, Sim. ela seria a maior denúncia da mobilidade urbana. Estamos falando da frase de Bertolt Brecht no texto Terror e Miséria do Terceiro Reich, na cena O Espião. Conta a história de uma família na Alemanha nazista, naquele momento naquele estado de pânico, que está dentro de casa num dia de chuva. O patrão da família decide não atender um telefone e pede para que a empregada diga que eles não estão em casa. A partir desse momento, cria-se todo um transtorno entre ele e a esposa, porque eles começam a acreditar que as pessoas não irão acreditar neles, simplesmente porque está chovendo. Sim, seria claro. impossível Ninguém uma sai na pessoa chuva. não está em casa num dia de chuva. Isso. E aí aquilo tudo começa a irritar o cara e ele vai e solta essa frase. Ai, não se pode viver num país em que um dia de chuva é uma catástrofe. Que ele está fazendo uma crítica à ideia de que, de fato, a chuva não representa motivo pelo qual uma pessoa não possa sair de casa. Então essa não pode ser usada como uma desculpa para eles não quererem ver ninguém, logo ficarem incriminados perante o nazismo como maus. Não se pode viver num país em que a desculpa de um dia de chuva se transforma em uma catástrofe. Mas, para os nossos dias atuais... É impossível sair de casa num dia de chuva. Se você pega ônibus, então, já era. Pode desistir. Né? Nem Você guarda-chuva tá andando... funciona, Não, eles não. viram do avesso o E as tempo paradas todo. de ônibus que são pra cima? E carro que você tem que ir submerso. Porque ele previu... Previu que de fato um dia de chuva viraria uma catástrofe. Fica então no nosso 5º lugar, Bertolt Brecht. E a nossa 4ª posição não poderia faltar de forma alguma. Não tem muito como evitar, de fato o 4º lugar fica com Shakespeare. E a gente vai então usar uma cena especificamente do Hamlet, da peça Hamlet. Essa frase ela foi tão importante que ela gerou uma outra peça. Estamos falando da frase em que o Hamlet acabou de morrer e acabou de falar uma das frases mais famosas, que é "o resto é silêncio", está lá morto, e entra então o primeiro embaixador com todo mundo que veio lá do outro castelo até Elsinor para ver o que aconteceu, toca trombetas e entra o príncipe embaixador, Fortinbras e tudo mais, e o embaixador fala: Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. A quem devemos cobrar o agradecimento? Gerou uma nova peça, por quê? Porque o Tom Stoppard, que é um roteirista de cinema, um escritor, dramaturgo, ele escreveu uma peça chamada Rosencrantz e Guildenstern estão mortos, que é baseado nessa história do Rosencrantz e Guildenstern, que são o alívio cômico. Porque se você for pensar, Romeu e Julieta só se mata porque não recebe a carta, Hamlet troca as cartas, né? E o correio não chega avisando, aí o Rosencrantz falhas morre. na comunicação. Enfim, é o correio já desde cedo mostrando a sua improvidência. Hoje seria Tim. E esse autor, o Tom Stoppard, ele também escreveu um filme que você já ouviu falar e talvez você já tenha visto muito, e que é a melhor referência para quem quer começar a estudar Shakespeare, que é Shakespeare in Love, que é o Shakespeare apaixonado. O roteiro é do Tom Stoppard, que também escreveu o Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. Fica então com a nossa 4ª posição. 4ª posição. Tá, mas e a nossa 3ª posição? Cara, e agora? A nossa terceira posição é dificílima. Eu vou até sair para o Gustavo poder falar, porque é a obra da vida dele, ele não vai admitir isso. A Georgia é bacana, porque ela deve ter escutar Fausto umas 7, 8 vezes por dia. Não é verdade, eu não falo de Fausto na frente dela, fico falando. Às vezes, você tem que me policiar. É importante a gente colocar o seguinte: o Fausto é a história
medieval alemã, tá? Lá para os idos de 1400, entre o ano 1000 e 1400, existiu também realmente um cara chamado Dr. Faustus, provavelmente, e muitas mitologias são escritas e faladas sobre esse mito alemão, que é um cara que vende a alma pro diabo para conseguir favores. O Marlowe escreveu o primeiro livro, The Tragical History of Dr. Faustus. Muito tempo depois, o Goethe começou a escrever a obra que ele levou mais ou menos uns 35 a 40 anos para escrever ao longo da vida dele, e que conta a história de um cara que faz um pacto com o demônio para conseguir limpar o mundo da peste, né, do mal que acontece. Também ele busca muita sabedoria, conhecimento e mais felicidade. Ele quer ser apaziguado pelo sentimento de felicidade. E esse texto, Fausto, gente, é o texto mais importante do romantismo, talvez o texto mais importante da história do teatro em relação à crônica do que é o período histórico até hoje. Se Shakespeare, segundo Harold Bloom, inventou o humano, Fausto, ele demonstra o que é viver em comunidade. E aí ele coloca numa primeira cena, que é esse ateísmo prévio do Goethe, que é Deus batendo boca com o demônio. E eles começam a bater boca. Não, que isso é melhor, aquilo é pior, aquilo não sei o que. E eles resolvem fazer uma aposta. Deus aposta com o diabo, que o diabo não consegue trazer a danação, não consegue trazer a maldade para a humanidade. O Chapolin já fez essa história. O Xerrim Xirrion do diabo. Isso mesmo. Deus fala, nada mais tens a me dizer, só porque Charte sempre vens? Nada na terra achas direito, enfim? E aí o Mefistófeles responde, não, mestre, acho tão ruim quanto sempre. Vendo assim, coitados, em seu transe, os homens já lamento. Eu próprio, até sem gosto, os atormento. Do Faustus, sabes, o doutor? E aí o Deus fala a frase que eu acho mais divertida, que é, sim, meu servo. Que em algumas versões eu já vi como, sim, o meu preferido. Eu acho mais legal. Se eu fosse montar, eu ia botar o meu preferido, porque tem essa relação do ateísmo, de você ter um filho preferido, mas você já ter tido Jesus Cristo, que foi um filho escolhido. E a gente selecionou essa frase como a terceira frase mais importante do teatro, porque ela demonstra Deus e o diabo batendo boca entre si para apostar aquilo que é mais precioso, que é a humanidade inteira. Porque Deus fala, se você conseguir destruir o que há de bom no Fausto, a humanidade é sua. Eu não sei o que é pra dizer, você disse que ia falar isso tudo. Shakespeare entra como Hamlet de novo, nossa segunda posição, é a segunda frase mais importante da nossa lista. É uma cena em que tá bem no início da peça, o Cláudio, que é o rei, está falando a todo o clero, a toda a população, que ele vai casar com a mãe do Hamlet, e o Hamlet está super depressivo, pensando, poxa, não é possível que a minha mãe vai casar com o meu tio, sendo que o meu pai acabou de ser enterrado. Ele ainda fala que a comida que foi servida no enterro vai ser requentada para ser usado nas bodas. Vou pegar o texto em inglês, porque é no inglês que aparece, de fato, essa ideia que eu quero colocar como a segunda frase mais importante do teatro. Ah, eu queria já pedir desculpa, Beto, por isso aqui. O Cláudio responde, But now my cousin Hamlet and my son, I little more than kin, and less than kind. How is that the clouds still hang on you? Not so, my lord. I am too much in the sun. Pra que falar assim? É porque eu acho que o Hamlet tem que ter a voz do Batman. Porque ele faz essa piada, ao invés de ele xingar o rei, ele falar mal do rei, ele criticar o rei, ele logo diz que ele não quer ser filho do rei, porque o cara fala, my cousin's son. E ele fala, not so, my lord, I am too much in the sun. Claro que ele tá se referindo ao sol, mas na verdade tem a mesma tonalidade de filho. Então, assim, é na cara dura, ele fala uma coisa linda, ele manda o rei calar a boca e manda o rei calar a boca na frente de todo mundo, e ninguém pode dizer que ele tá falando mal do rei, porque afinal de contas tá escondido. E essa é a grande frase, porque isso faz o Shakespeare ser tão famoso. Hamlet é um conto medieval sobre um príncipe que tenta vingar a morte do pai, matando o próprio tio. Isso é um conto que todo mundo escreveu. Mas o que Shakespeare pegou essa mitologia e transformou isso num psicologismo, inaugurou um monte de estruturas de pensamento nos pequenos detalhes da informação desse texto. É genial, cara, é genial. É, muito bom mesmo. Mas que só funciona no inglês. Só funciona no inglês. Se o Frank Miller pega e resolve fazer um Batman mais violento, quem prefere o Batman do Adam West, que é mais detetive do que sanguinário, fica incomodado. Fala, por que o Batman não pode ser assim? O Batman tem que ser assim, assado. Se você pega o Batman do Christian Bale, o pessoal, ele entra um sanguinário e um rico demais. Enfim, cada um dá uma forma pro que quer do mito. O mito existe, as pessoas fazem o que querem com ele. É o mito do príncipe da Dinamarca, de Elsinore. Fica então com a nossa segunda posição.
E a nossa primeiríssima posição, depois de muito revirarmos os textos de teatro. Que até agora a gente está tratando autores muito importantes, autores que são cruciais para a história do mundo, para a história da humanidade. Mas eu resolvi botar em primeiro lugar um autor que não é tão importante assim, que é uma pessoa que é quase B, quase C em relação ao mundo, mas é muito importante para o Brasil, que é um autor brasileiro chamado Plínio Marcos. Plínio Marcos entra na nossa primeira posição com o espetáculo Balada de um Palhaço, porque ele fala uma frase na Balada de um Palhaço, o personagem fala uma frase que resume exatamente o atual momento que a gente está vivendo, que é sobre o nosso consumo e o modus operandi como nós estamos lidando conosco e o meio ambiente. A Balada de um Palhaço, para quem não sabe, conta a história de dois palhaços nos bastidores de um circo, estão discutindo questões pessoais, profissionais. O Bobo Plim é um palhaço mais espiritualizado, filosófico, que pensa muito no artístico, e ele já não gosta mais daquilo que ele tem feito. E ele tem buscado alternativas de se chegar num outro lugar e se realizar com isso tudo. O Menelau, que é o dono do circo, é um palhaço mais vivido que o Bobo. É o chefe do Bobo. É o chefe do Bobo. Ele já passou por essas questões todas e ele já não dá tanta importância a elas. Ele entende que fazer arte é também ganhar dinheiro. E o que ele quer é ganhar dinheiro. Ele é um capitalista. Não é perverso, não é cruel. Não. Na verdade, o texto é uma briga entre um cara que tá querendo viver de arte pelo amor e o outro que está querendo viver de arte pelo dinheiro. Sim, e são dois discursos que se completam. Eles são quase a mesma pessoa, digamos assim. O Menelão começa a dar bronca no Bobo Plim e fala, você tem que parar com essa história, tem que vender propaganda, a gente precisa viver de propaganda. Cara, propaganda é o que faz, a divulgação. E aí ele tá falando da TV. Por que as pessoas usam pessoas muito famosas para ser chamariz de venda de roupa, chamariz de venda de calçado, chamariz de venda de acessórios, de carro e de tudo mais? Por que essas figuras estão lá? Porque é na classe média para baixa que é quem sustenta a pirâmide. Então é para essa galera que a gente tem que vender ilusões. Então a gente vai criar artistas que são famosos pela alma, pela beleza, e vai botar eles para vender para essas pessoas. E aí o Bobo Plim fala exatamente o cerne disso. Ele fala, e do outro lado da TV, gente que não pode porra nenhuma, que tem um salário que mal dá para comer. Aí vem um astro, a estrela, e manda eles comprarem. Comprem, comprem, comprem. Com o seu ordenado mínimo, é o perdedor convicto dessa maldita sociedade castrada espiritual e fisicamente. Bate exatamente no ponto do consumismo e me faz remeter ao discurso do Jimmy Carter, em 1970 e alguma coisa, lá nos Estados Unidos. Um discurso na TV sobre o consumismo, porque no fim das contas hoje a população está entendendo que é mais importante você ter do que você ser. É mais importante você ter títulos, é mais importante você ter e só ter, e não mais você ser alguma coisa, carregar dentro de você aquilo para você, poder usar isso em qualquer lugar. E a gente tem vivido diversas situações, por exemplo, São Paulo com o racionamento da água, pessoas que estão morrendo em portas de hospitais por Nordeste, falta de racionamento de água já há milhares de tempos. Sim, e outras tantas situações por conta desse consumismo louco que a gente vive diariamente. Ou seja, Plínio Marcos nos ensina economizem água e economizem energia. E com isso a gente consegue, enfim, terminar essa lista enorme, difícil, muito difícil de conseguir 10 frases, até porque existem muito mais de 10 frases, existem muito mais de 10 textos que gerariam mais de 10 peças que gerariam mais de 10 frases. Então tá, gurizada, eu queria agradecer imensamente vocês terem chegado o vídeo até esse ponto, porque ele provavelmente deve ficar muito grande. Realmente é um trabalho que a gente faz esperando que ele gere não só conteúdo, mas diversão, e a gente faz isso por amor, porque a gente ainda não recebe nada pra isso. E dizer também que nós temos a nossa página no Facebook, Trabalho de Mesa. Entrem lá, curtam. Clica aqui embaixo se você gostou. Clica em cima para você se inscrever no canal e receber as atualizações. Muito obrigado a todos e... semana que vem, um novo vídeo sobre teatro. Até mais. Até mais.
E você acompanha agora o quadro Dando as Letras, parceria do Grupo Ágape de Teatro com o produtor e compositor Alan Dias Castro e também com o produtor Guilherme G, os dois do Rio de Janeiro. Mais informações pelo site, que é o www.dandoasletras.com.br. Muitas bandas hoje em dia, não sei se eles confundem ou falta atitude realmente na música. Acho que eles botam muito mais na imagem, não sei se você tem essa impressão. Como teve essa história, estreitou muito o número de artistas nas gravadoras, né? Então, assim, quem entra, quem é contratado, já passou por uma triagem, então, comercial, digamos assim. E, por exemplo, eu acho que assim, a gente vê as bandas contratadas, ou é uma galera que já tem uma consistência, que já se deu bem, já tem um público, ou tem muita qualidade, ou é uma coisa mais para adolescente, né, que vem um pouco na esteira do que rola lá fora, que assim, o pop rock de uma certa forma ficou na mão dessas bandas teen, né, uma coisa assim mais para mim direcionada, assim, porque, sei lá, acho que rock and roll sempre teve um lado adolescente, mas não era direcionada para um público adolescente, era feita por uma galera que tinha conexão com a adolescência naturalmente, claro. Não era pensado dessa forma. Sincero, então hoje acho que é muito mais uma coisa de mercado, assim. Então eu não sei explicar por que não tem aparecido bandas assim nos últimos 10 anos. É difícil ver uma banda que realmente tenha se sobressaído e que tem alguma obra em andamento, né? Bandas mais recentes. Então, mas talvez seja cíclico mesmo, eu não sei. E até compositores, de repente, que tem essa preocupação que o Cazuza que tinha de repente, não só crítica, mas, né, um desabafo na letra. A letra passar uma mensagem, enfim. Né? Não sei se hoje em dia... Não, eu acho que o Cazuza, me lembro muito bem dele não ter essa responsabilidade de jeito nenhum. Muito pelo contrário, assim. Ele era um cara que não queria ser, de forma alguma, assim, panfletário ou mensageiro de nada. Acho que ele estava na escrita dele naturalmente, né, assim. Mas aí ele acabou num certo momento fazendo 3 músicas bastante importantes, né, nesse sentido, mas foi um pouquinho depois, né. 2 delas em parceria contigo, né? Eu sou fã, pelo menos, da Brasil e do Burguesia, que eu acho que tem esse lado social, seja político, escancarado. E tem eu não tinha lembrado de Burguesia, mas tem o Ideologia e o Tempo Não Para, né? Que são as músicas. Mas aí tem Burguesia também. Realmente, mas aí é isso, acho que essas coisas a gente analisa depois que já passaram, né? Porque assim, os tempos vão determinando. Agora, tem um pouco isso, acho que assim, migrou um pouco também a música universitária, assim, a galera migrou um pouco, tem assim outros focos também, o samba, MPB, você vê que a galera que pintou mais recentemente, muita gente foi para esse lado, né? Então, é isso, cada tempo tem o seu sertanejo universitário que merece. Mas numa boa. Eu tenho muita curiosidade para saber das parcerias com o Cazuza, né? Rolou até um disco. Exatamente. Enquanto o Kid parou, eu gravei um disco, meu segundo disco solo, Distorções do Meu Jardim. E aí começou a demorar para voltar. E nesse meio tempo eu fiz vários... Eu frequentei esses eventos de poesia e tal. E tocando e curtindo. Corujão da poesia, inclusive. Corujão, principalmente. Aí, ali eu toquei umas coisas e o pessoal, obviamente, nessa conexão com a poesia, acabava tocando umas coisas do Cazuza, né? E aí, um dia o Glad, que era o diretor musical... Glad Azevedo, claro. Glad Azevedo. Ele me chamou para um outro evento que o tema era Cazuza. E aí ele me perguntou quantas parcerias eu tinha, e eu comecei a contar, eu falei, cara, eu nunca contei, mas devem ser umas 10, umas coisas assim. Aí ele falou, vê lá, aí eu acabei vendo, era aí 12, 13, 14, 15, 16, aí fui pesquisando, tinha umas 17, né? Aí foi mó barato entrar em contato com esse mundo, né, da poesia do Cazuza, realmente foi para mim, foi meio
quase que chocante, assim, porque lógico, a gente ouve as músicas e sabe, mas de repente você vê mesmo as músicas que, sei lá, eu não lembrava direito, não ouvia há muito tempo, assim, da qualidade mesmo das letras, né, como um todo, não tinha... É muito bacana trabalhar em cima, foi muito legal trabalhar novamente com as músicas, me aproximar daquele repertório que eu não considerava muito meu. Então queria te convidar agora pra gente fazer o momento poesia do programa, que a gente vai chamar o produtor, bater um papo e mostrar uma música. Vambora. Vamos nessa? Vamos fazer o momento poesia. País Novela, então. 1, 2, 3, E se pensar saiu de moda, eu não vou pra passarela. Quem mandou estudar no País Novela? E se pensar te incomoda, camarada, tira a roupa e apela. Quem mandou estudar no País Novela? Tem gente que dá o sangue pra virar assunto de drama sensacionalista. Tem gente que esquece a arte, mas sabe fazer cena pra levar vida de artista. Tem gente que adora espelho e vive de aparência pra virar capa de revista. Tem gente que fala sério, como ninguém entende, a gente chama de humorista. E se o pensar saiu de moda, não vou pra passarela. Quem mandou estudar no País Novela? E se o pensar só incomoda, tira a roupa e apela. Quem mandou estudar no País Novela? No País Novela. Quem mandou estudar? Mas hoje eu larguei tudo e virei poeta. Não quero ser atleta, nem médico ou juiz. Moro numa ilha e tô me acostumando. Pra quem nasceu chorando, até que eu tô feliz.